Maurício nessa noite está incumbido de trazer a mensagem. Deixa o céu descer. E nada mais, nada menos do que a mensagem é deixar o céu descer nessa noite. Eu falei com o Maurício nessa semana que eu estava com saudade. Estava com saudade dele. Mas não era essa saudade de toque, não. Estava com saudade de ouvir ele pregar. Fique à vontade. Deixa Deus te usar. Pai, Senhor, meus irmãos, amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele é e dar essa chance para cada um de nós, né, de testemunhar do amor dEle. Se tu tem essa chance, aproveite. Quando Ele ligou, não, estamos aí, vamos embora, vamos que vamos. Feche os teus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor, já te faz presente, está na casa. E eu creio, ó Deus Santo, que somos filhos e precisamos, Senhor, dos Teus conselhos, do Teu amor, da Tua mão sobre as nossas vidas, da Tua justiça, da Tua misericórdia, da Tua graça. Precisamos, ó Deus, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Fala com Teu povo, ministra aos nossos corações. Não deixa, Senhor, que fuja nada daquilo que é a Tua vontade, que é a Tua palavra, mas que possamos, ó Deus, entender e compreender que Tu é um Deus que nos ama e quer o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Irmão, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Vou tentar ser bastante sucinto. Palavra bonita, né? Bastante sucinto. Para que não possa enfadar, para que não possa passar daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quando nós recebemos, né, irmãos, essa total incumbência, fica na cabeça a semana toda, né? O que a gente vai falar, o que a gente vai pensar, né? Fica aquela situação. Senta, irmão, pode sentar. Porque eu já falo sem pregar, imagina pregando, né? Fala demais. Né, pastora? A pastora já adotou a neném ali, ó. É teu, tá? Depois você pega. Pega de volta. Pega de volta. Tá gravando, né, Vinícius? Não pode falar tudo, tem que ser ético. Como é que é? Pode? Né? Qualquer coisa corta, depois não tem, né? Audição, não tem que, né? Então, corta. Então a gente fica ali pensando o que a gente vai falar, que a gente vai, né? E fica ali naquele dilema e fica a semana toda pensando. Aí quando o Reis ligou, eu falei, meu Deus do céu, boa coisa não é, não, mas é boa coisa, entendeu? Eu tô com saudade de você. Falei, caramba, se for alguma coisa eu não tenho. Era o Pix, eu falei, cara, ele não sabe meu Pix, não quer, não falou Pix, não falou nada, então não é. Falei, então já tá, é bom. Não, ele falou, Deus não vai me usar assim. Irmãos, Romanos capítulo 7, versículo 7, é um texto, parece que é um texto complicado, mas não é. Aqui a letra pequena ali é bem melhor, né? Letra, mas é um texto que ele tem um contexto e que traz, às vezes, para o nosso coração, ou então traz para a nossa vida, né, situações para poder fazer, mas não tem nada disso, nada a ver com isso. Vamos lá. Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não o dissesse, não cobiçará. Isso faz parte da lei. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei. E eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento
santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. Logo tornou-se bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço. Não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E só 2 versículos do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há, para que eu estou em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Irmão, um texto grande, parece complicado, parece meio difícil de se entender, mas não tem muita dificuldade. Porque isso aqui, Paulo está falando da lei mosaica, da lei que Moisés, ele recebeu, foi instituída e constituída como constituição. Então, o que Paulo está falando aqui é dessa cultura, né? Dessa cultura, que ele não conseguia cumprir tudo aquilo que era da cultura. Então, existia 2 tipos de lei, a lei moral e a lei cultural, simples. Então, ele não dava para ele cumprir tudo aquilo que estava na lei. Então, ele mesmo se sentia. Irmãos, acho que 60% do Novo Testamento é escrito por Paulo. E o homem que mais mostra a sua natureza humana está aí, né, Afonso? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Falei, vou pegar no pé do Afonso. Não, estou convertido, melhorei. Né, irmão? Se o único homem que ele mostra mais, não é o único homem, mas a Bíblia mostra todo esse lado da natureza humana de falhas. Irmãos, eu até pensei na hora, eu não vou fazer nenhum tipo de apologia, nenhuma defesa ao pecado, nem ao erro. Não pecado ao erro, eu não quero chegar, não é esse ponto, Fica tranquilo aqui que eu não vou dar vazão para o cara, não, então você está querendo dizer, não, nada disso. Eu estou querendo mostrar que Paulo, no entendimento dele, na compreensão dele, ele não conseguiria cumprir a lei, não dava. Porque se ele errasse em da lei cultural ou então da lei moral, já estava errado. E aí ele falou assim, eu dou graças por amor a Deus, por Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio, e aí, lá na frente, no livro de Mateus, o véu foi rasgado, quebrou, esse paradigma, quebrou, praticamente. Ele falou assim, mas você veio para tirar a lei? Não, Jesus veio para cumpri-la. O único 100% homem foi Jesus que deu para cumprir a lei. Então, irmãos, o que eu quero chegar? Em primeiro lugar, é interessante que independente das tuas falhas, independente dos seus erros, não tem como você fugir disso. Vai errar. E interessante que fala assim, não, quem pode dizer que não tem pecado? Todos nós somos pecadores. E se nós falarmos assim, não, você não tem pecado, seria mentiroso. É mentiroso. Então, eu estava até lembrando de uma coisa interessante, né? Que tem uma passagem no livro de 1 Coríntios sobre a Santa Ceia, fala assim, quem toma indignamente, né? Não pode tomar indignamente. E aí, quem levanta aí quem é digno?
Entendeu, pastor? O pastor estava prestando atenção a outra coisa ali. Né? Então fala assim, quem tomar indignamente, quem é digno aqui? Não tem, ninguém é digno de tomar a Santa Ceia. Irmãos, fica tranquilo que eu não vou aqui trazer nenhum tipo de heresia em relação disso que eu estou falando. E eu sou muito responsável por aquilo que eu falo. Fica tranquilo. Né? Então não tem ninguém digno. O que eu estou querendo mostrar e entender aqui, que eu entendi durante essa caminhada de evangelho, é que nós não somos autênticos. Eu estava até falando com a pastora isso ali. Jesus pode pegar e chutar tudo, né? Ele pode ir lá, né? E ele pode falar assim, ó, mete o pé também geral. Pedrão, pode meter o pé porque... Não, senhor, para onde que eu vou? Só tu tem palavra de vida eterna. Jesus pode expressar a sua indignação e raiva, pode fazer, mas você não, você tem que manter um padrão. Não, irmão, você é humano, relaxa. Você é humano. Você pode ter erros, você pode ter suas falhas, você pode ter seus problemas, mas seja humano. Seja aquilo que você queria e que você lê, que Jesus é autêntico em toda a sua simplicidade, ele sempre foi autêntico. E nós colocamos parâmetros em certas coisas. Quando o Reis me chamou, aí o que eu fiz? Chamei geral, aqueles que estavam afastados do Pai. Eu falei, caramba, gente, vamos lá que eu vou pregar, porque né, tu está meio distanciado do Pai, entendeu? Tá que nem eu, entendeu? Vem pra cá, mas só que eu tô caminhando. Vem. Aí o cara, não, pô, é tu que vai pregar, então eu vou. Entendeu? Porque eu tô meio distante. Irmão, qual a diferença dele para mim? Ou da sua? Hoje mesmo, o evangelho, ele é tão puro e tão tremendo, você só vai conseguir entender o evangelho de Cristo quando você conseguir amar o teu próximo. Nas suas cumplicidades, nos seus erros, nas suas falhas, aí você se coloca em você e fala assim, pô, muito simples, o Reis, exemplo, tá? Vinícius não, porque Vinícius, né, dá ruim. Botar o Reis falou assim, nossa, o Reis errou de uma forma, meu Deus do céu, e aí, o erro dele, eu posso de repente apontar, e eu nem falar, mas em pensamento eu falei, caramba, aí maluco, eu não faço isso, mas cara, você não faz isso, mas você faz pior. Qual a diferença? A forma como nós entendemos o evangelho é que nós não conseguimos perceber que o outro que está lá, ele está mais fora, por causa de mim. E eu estava até aqui, eu separei, mas não é de ninguém não, tá, irmão, isso aqui é meu mesmo. Que eu separei certas coisas que a gente não pode transformar a graça em desgraça. Não transforme a graça de Cristo em desgraça. Ou seja, o que é isso? Não faça parede para que ele possa vir para o evangelho. Não crie paradigmas, barreiras, para que ele possa alcançar o caminho da salvação. O que Paulo, ele estava aqui falando assim, gente, eu não consigo cumprir a lei, eu não consigo. Que vergonhoso, seria uma situação vergonhosa, eu não consigo se enquadrar naquilo que era necessário se enquadrar, eu não consigo. Cara, você consegue alguma coisa? Ninguém fala, pô, eu não consigo fazer isso. Que nem meu neto fala, não consigo. Ninguém fala, eu não consigo superar tudo isso. Eu não consigo passar por essa luta, eu não consigo passar por esse problema. E Paulo, ele se declara, interessante que no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 5, vê só o que Isaías fala. Ele disse, dá para colocar ali? Então disse, ai de mim, que eu vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, lábios. E os meus olhos viram o rei e o Senhor do deserto. Um homem que não estava no padrão, um homem que não estava naquilo que era necessário, não estava de paletó e gravata, ele não estava vivendo uma atitude, ele não estava vivendo um parâmetro necessário, e ele viu o Senhor. E ele falou assim, peraí, olha,
Cara, eu com todos os meus erros e com toda a minha falha, eu vi o Senhor. É isso que você não entende, é isso que eu não entendo. É isso que você não compreende, é isso que eu não compreendo. A gente consegue só compreender aquilo que parece que é certinho. E o que o Senhor, entendeu, separou aquilo que é certinho. Eu não estou falando que Deus compactua com os erros. Ele ama o pecador, mas Ele não compactua. Ele não aceita os erros e a falha. Mas Ele escolhe todo mundo e Ele não faz acepção de pessoas. E Isaías ele falou assim, não, eu sou praticamente indigno, não dá para mim. Então, o que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é sermos crente. Totalmente crente. Não dá, isso aqui não dá, porque eu nem posso nem ver isso, olha que coisa errada. Você nem fala, mas você pensa. Interessante se tomar Santa Ceia, e se você já tem uns olhos impuros, olhou por uma mulher, já adulterou no teu coração. Você já pensou, e você olhou, e com os olhos impuros, com malícia, já adulterou, e aí a gente só coloca o adúltero. Mas, olha, se o nosso pensamento todo dia já é ruim, já não pode nem tomar Santa Ceia. Já está mal. Então a gente consegue, em toda essa dinâmica de igreja, de vida, a gente colocar parede para a graça ser alcançada para outras pessoas. Porque nós conseguimos, não estou falando no caso de vocês, estou falando de repente até de mim, que eu faço separação e não deixo que a graça seja alcançada. Ou então o cara saiu, a mulher saiu e está desviado. Eu não consigo mais, né, olhar como eu olhava. Eu não consigo mais ver como ver. E Paulo estava mostrando, miserável homem que sou, não dá para mim, eu não consigo cumprir a lei, não consigo. E aí Paulo foi esse exemplo de quê? De total transparência daquilo que eu e vocês, eu não sei, mas eu não sou. Será que eu sou transparente naquilo? Porque se eu quero alcançar o céu, eu preciso, em todas as formas, do meu jeito, ser autêntico. Não dá. Afonso, está errado, entendeu? Eu errei contigo, vacilei, não dá. Acho que o Lucas não está aqui não. Acho que o Lucas está por ali. O Lucas está por aí. Tem um lance que aconteceu no sábado, que eu e o Lucas presenciou, eu falei com ele, cara, está errado, eu agi errado. E não dá, ninguém fala, vai passando, vai jogando por debaixo do tapete, e a nossa vida mesmo não vai crescendo. Você, bem que se diz, é quinta-feira profética, mas a palavra de Deus é a profecia, né? Coisas findouras, coisas que hão de vir, coisas que vão acontecer. E nós não temos esse detalhe de perceber que fala assim, não, peraí, eu já sou de lábios impuros e para mim, eu sou Isaías, e, entendeu? Tem certeza, Deus, que tu me escolheu para alguma coisa? Aí pronto, como é que esse cara ficaria na sociedade? Caramba, escolheu Isaías. Escolheram Isaías. Pô, mas Isaías, né, vacilão pra caramba, fala besteira pra caramba. Caramba, escolheu Isaías. Como é que seria aquela sociedade julgando aquele cara naquele momento? É a mesma coisa como nós fazemos, e não é diferente. E aí a gente fica nessa, né, achando que a nossa vida, a primeira coisa que você tem que fazer, é reconhecer que você é falho, que você não tem nenhuma condições de se manter perfeito, e que você é fraco e precisa do Senhor para fortalecer a sua vida e seu coração. E precisa do Senhor para acrescentar na sua vida. A dependência de Deus faz com que você reconheça a necessidade dele. Deu para entender? A dependência de Deus faz com que você, se você reconhece, você precisa e você necessita. Não, eu preciso de Deus. Por quê? Porque eu reconheço a minha fragilidade. E quando você não reconhece, e quando você não declara para o Senhor, não tem como. Vai viver sempre nessa fragilidade, nessa fraqueza. Ou então acusando, apontando o dedo para outro. Não, é por causa da mulher, Senhor, que tu me deu. Eu não pedi mulher, foi por tua mulher que me deu. Adão, entendeu? Essa culpabilidade, essa troca. Em nenhum momento Paulo falou assim, não, eu não consigo manter a lei, porque os sacerdotes são sepulcro caiado. Eles dão julgo em cima das pessoas e não conseguem cumprir. Não, Paulo fala assim, não dá para mim, eu não consigo, não dá, mas eu
dou graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele sim, Ele fez ali o véu ser rasgado, e agora eu tenho livre acesso para chegar no plano da salvação, da necessidade daquilo que eu preciso. É esse detalhe, é a primeira coisa que nós temos que fazer, reconhecer. Reconheça que você não pode sem Cristo. Reconheça que de repente você tem um amigo e que você pode falar a sua fragilidade, a sua necessidade. Reconheça que a igreja não é o local que ela te abraça. Interessante quando a pastora fala assim: não só a pastora, como outras pessoas, abraça esse que está do teu lado aí. Ou então alguém se sente impulsionado para receber aquele abraço. Por quê? Porque o abraço faz com que você seja igual o outro. Caramba! E fala assim: eu estou sentindo a tua dor, eu estou sentindo, eu estou chorando contigo. O cara, ou então a mulher está chorando e você chora junto com ela. Você sente, você faz essa duplicidade, você faz essa troca. O evangelho é você sentir a dor do outro, e nós não sentimos, nós não percebemos. O ativismo faz com que a gente fique frio e insensíveis. Não temos a sensibilidade, não só o ativismo na nossa vida, mas o ativismo em várias coisas. Depois eu falo contigo, passou. Caraca, o cara estava chorando, passou batido, não deu para ver, não deu para fazer. A nossa insensibilidade de sentir o outro precisava de mim naquela hora. Então o evangelho é isso. O evangelho é isso, é você reconhecer que o outro é fraco que nem você, e os dois se fortalecem em Cristo, né? E a Bíblia diz, né, que quando você se sentir só, você pode, sabe, confessar com os santos na fé, orar com os santos. Por quê? Porque você começa a ser igual, não existe ninguém diferente. O evangelho é isso, é igual. E Paulo mostrou para você e para mim: não, eu sou igual a vocês. Se Paulo for pegar e falar isso agora, miserável homem que sou, então você tem um espinho na carne, então eu vou te fortalecer quando você está fraco. Imagina, um homem dessa aqui, o homem vem e é um pastor, ele tem uma, sabe, ele tem uma ascendência, ele tem um conhecimento tremendo, e ele vai, pega e começa a declarar isso, a fragilidade dele em relação daquilo que ele não consegue fazer. Sejamos mais honestos e mais íntegros. Não quer ser honesto com teu irmão? Não quer falar nada com teu irmão? Fale com Deus, seja honesto, até nas orações. Nós somos às vezes até desonestos com Deus de falar nas orações, com medo de falar: caramba, será que ele vai pegar pesado comigo em relação a isso? Não falamos. Sejamos, primeira coisa, reconheça. Em João, capítulo 4, versículo 4 ao 10. Ou de 4, eu não vou ler todo, mas é sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana conversando com Cristo. Cristo veio. E aí, ou então vamos botar assim: a pastora e o pastor estão no lugar lá no funk, né? Porque agora essa semana é dia do funk, ficou sabendo? Não, né? Dia do rock, dia do funk. Vai lá, de repente aí tem lá, você não vê isso, né? Ninguém vai ver. Quem vai ficar reparando o dia do funk e dia do rock, né? Sendo evangélico? Não dá, né? Não dá. Então você está lá, no dia do funk, no dia do rock, conversando com o funkeiro, então com o cara do rock. A pastora e o pastor. Nossa, o que você está fazendo ali? Caraca, é o dia do rock, a pastora. O pastor de repente não gostava de rock, gostava de samba, né? Então o dia do samba está lá. Ou então o dia do rock, dia do funk, vão estar lá. Qual seria o nosso comportamento e qual seria o nosso pensamento? Nossa, o nosso pensamento seria ótimo, perfeito e de entender. Irmão, só estou fazendo a comparação. Então a nossa conclusão de coisas dá margem para um montão de coisa, porque nós concluímos, nós já colocamos e nós já julgamos. E aí já até decretamos a morte. Por causa de quê? Por causa dos nossos pensamentos, por causa da nossa impureza. Nós não temos a mente de Cristo, que é no momento certo e necessário para ser utilizada. A gente não utiliza. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com o nosso dia a dia, com o nosso corre-corre. Então, quando nos afeta, primeiro, eu vou ver primeiro, eu fui afetada por quê? Ou por quem? Eu fui afetada por causa do outro.
eu não consigo olhar dentro de mim e ver, será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Essa mulher samaritana foi, Jesus Cristo colocou para ela todo aquilo que estava escondido, e ela foi, bebeu da água e falou assim: nunca mais tu vai ter sede, nunca mais tu peca, não erra, não vai mais. Então, não é continuar no pecado, é entender e reconhecer que está no pecado e depois seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós, muitas das vezes, falamos assim: não tem jeito. Aí aquela pessoa vai lá: não, já desisti. A gente desiste por quê? Porque é cansativo o processo de cuidar de outros, cuidar de outra pessoa, cuidar daquele que está doente. A igreja é feita de doente, gente. A igreja é feita de pessoas que precisam de apoio, que precisam de ajuda. E nós, muitas das vezes, não, eu já estou curado. O outro vai buscar, porque é salvação individual. Então ele faz a sua parte. Não, irmãos, ele precisa. O outro precisa de você, mas precisa que você reconheça que aquele ali, ele está fraco. Você não compactua com seus erros, com as suas falhas, mas você o ajuda. Você está com ele em oração, você está ali em comunhão. Para quê? Para que a igreja cresça e para que todo mundo... Irmão, evangelho sem confronto não tem amadurecimento. Evangelho sem confronto não tem amadurecimento. Como é que você quer amadurecer na fé se não tem confronto? Não vai ter confronto, não tem amadurecimento. A gente não tem crescimento. E a gente só vai conseguir ter crescimento e amadurecimento no evangelho quando nós somos decepcionados, seja com outro ou com alguma coisa. Esse confronto faz com que você amadureça. Não tem como você crescer. Não dá para você crescer recebendo o quê? Quando era menino, recebia o leitinho, mas hoje não. Você pode comer um alimento mais forte, mais resistente, para que você amadureça, para que você cresça. Não tem confronto, não tem confronto. Nossa, um rapaz lá no meu trabalho me afrontou. Hoje então eu fui perseguido. Hoje eu fui perseguida. Hoje então eu vivo. Irmãos, se não tiver luta, não tiver perseguições, bem-aventurado, bem feliz. Bem-aventurado é feliz, bem feliz. Bem-aventurado é aquele que sofre injustiça por amor do... Irmão, se não tem perseguição, não é evangelho. Não tem como ser evangelho. Está tudo vivendo bem, tudo tranquilo? Parece que não, está tudo bem. Então, se você quer ter confronto, se você não quer ter confronto, fique na sua. Mas se você for confrontado, é porque você está dando um testemunho de Cristo. Está dando um testemunho de Cristo na sua vida, e você está mostrando aquele que vive em você, que é Cristo. Não tem confronto, não amadurece, não cresce. E a graça, ela não superabunda sobre a sua vida. E aí sim, quando você começar a entender que nós precisamos entender e compreender o outro nas suas fraquezas, nas suas falhas, você vai começar a se entender, você vai começar a entender você primeiro, porque você não consegue entender o outro, e aí você também não consegue compreender você. Você só consegue entender o evangelho quando Jesus, ele começa a lidar com o outro. Ah, mas a mulher samaritana, a mulher está passando dificuldade. Vem cá, discípulo. Olha lá, está passando uma luta, um problema. Ela está querendo sair dessa situação. Ela está pegando água aqui, mas Deus cheio de sofrimento, chorando e tudo. Vocês não compreendem, vocês não entendem. Então a gente não consegue entender que o outro está precisando de você. Agora não dá, porque eu estou ocupado. Não dá. E outra coisa, 2 Reis, capítulo 4, do versículo do 8 ao 37. Ali Eliseu estava passando, e ali a mulher falou assim: nossa, ali vai um homem de Deus. Será que eu tenho sido visto como homem de Deus? De repente não. Meu procedimento, a minha conduta, meu comportamento, será? Ali vai um homem de Deus. Será que você está sendo vista no seu trabalho, no seu cotidiano, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus? E alguém fala assim: nossa, aqui vem cá, Afonso. Afonso é um homem de Deus. Não vem não, fica aí. Vem cá, Afonso, você é um homem de Deus. Vem cá, Vinícius, no seu trabalho. Vem cá, Vinícius. Ele é um homem de Deus. Por quê? Porque ele tem um testemunho, ele tem uma vida. Ele tem uma vida limpada na presença de Deus. Então ali vai um homem de Deus. Irmãos, não tem como o evangelho sobressair sobre a sua vida se você não for um homem ou uma mulher de Deus. E que ninguém...
Se nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, vendo o nosso erro, por que também não vê o nosso bom testemunho? Não vê a nossa vida, não vê aquilo que a gente está fazendo de bom. Já pensou no meio da rua? Nós estamos ali, e ali não dá para me evangelizar não. Por quê? Porque ali tem uma treta, tem um problema, vacilei ali, não posso. Aqui eu não sou crente. Mas qual o lugar da rua? No quarto, ou seja, peraí, a quarta rua lá eu já posso começar a evangelizar. Então passa batido por ali e vamos por outro lugar, porque aqui eu não posso, porque eu não tenho um bom testemunho. Eu não posso em lugares entrar porque eu não sou visto como um homem ou como uma mulher de Deus. Sejamos, né, pessoas que possam ver em gente. Não vivo eu, mas vive Cristo em mim, né? E aí tem a outra passagem também, Atos, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Coloca aí, porque eu acho que essa passagem acho que é da igreja, não é isso? E aqui, isso não, já tinha passado Jesus. E vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Continua, até o 6. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha para nós. Eu não sei se eu seria confrontado em relação a isso. Eu não sei também se isso também, com vocês, não. Para mim estou de boa, entendeu? Pode pegar e me chamar, olhar para mim, que minha vida é ilibada, beleza, mas a minha, eu tenho que entender e compreender, Senhor, eu tenho as minhas falhas, mas eu vou fazer o possível para me esforçar, para que possam olhar para mim. Olhe para nós, olhe para essa igreja, olhe para esse povo, olhe esse lugar, olhe a nossa vida, olhe a minha família, olhe a minha casa. Aqui tem homens e mulheres de Deus. É muito bom que quando chega, irmão, é muito bom, é muito interessante isso, que alguém vai bater na tua porta 2 horas, 3 horas da manhã, vamos lá em casa para orar. E aí sai eu e minha esposa, 3 horas da manhã, a casa lá pegando fogo, cheio de problema, e vai lá, vamos para lá para orar. Aí está lá várias situações, irmãos, vem você, opa, ali tem uma casa de um crente, e aí chega lá, olha para nós, porque aqui tem palavra de vida eterna que eu posso levar para a sua vida, aleluia. Irmão, que palavra de vida eterna que nós temos, que amor de Cristo que nós temos, que não pode olhar para a gente, que não pode confrontar a gente, porque se confrontar, eu pego o microfone e taco na cabeça. Se me atacar, bateu de frente, é gol. Gente, como é que nós conseguimos ver assim? Você pode ser sanguíneo, pode ser... Tem mais outro? Sanguíneo, colérico, fleumático, pode ser o que for, mas você não vive mais você, mas vive Cristo em mim. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue a Cristo. Acabou você. Você agora é uma nova criatura. O teu procedimento, o meu procedimento tem que ser diferente, independente de qualquer coisa. Irmãos, não adianta. Caráter não muda. Não vem para o evangelho por causa de caráter. Caráter é construído. Caráter é construído desde a infância. Mudança de comportamento é com Cristo. Mudança de comportamento e atitude é com Cristo. Porque as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você não é mais a velha criatura. Aquelas manias, aquelas coisas todas, você não... Se bebia, não bebe mais. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se fofocava, não fofocava mais. Então, irmãos, é muito triste quando você está num grupo de pessoas e a pessoa fala assim: eu vou buscar você, as pessoas não são nem evangélicas. E aí o cara fala assim: você vai buscar você fofoqueiro, tá ali do lado, você fez isso, você faz isso. É horrível, é horrível. Então, receber essas acusações. Sejamos, irmãos, testemunha. Quer ir para o céu? Eu falo até para minha esposa na Santa Ceia, eu falo no ouvido dela, eu não estou
não falo, nossa, você é tão bonitinha. Ela é bonitinha, mas eu falo com ela dizendo assim. Eu falei até pro Márcio. A nossa vontade, quer dizer, a minha vontade é um dia estar na mesa e o Senhor, vinde a mim, bendito do meu Pai, e o Senhor nos servindo. Gente, é isso que eu quero, estar na mesa. Por isso que eu tenho que mortificar minha carne com meus desejos e com minhas vontades. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Por amor a Cristo. Não é por amor, Vinícius, é por amor a Cristo. E eu mortificando a minha carne, não fazendo a minha vontade, eu vou dar um bom testemunho para ele. Eu vou dar um bom testemunho para ela. Eu vou fazer com que as pessoas não precisam me ouvir no microfone, nem a tua vida. Ali, você ficar falando, só o teu testemunho as pessoas vão seguir. Elas vão acompanhar, elas vão estar com você. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tem aqui, não precisa colocar, que eu me lembrei aqui, que é de uma igreja unida, e o povo, uma só comunhão, um só amor, no partir do pão. Não é partir a ruptura, não é partir a igreja, é partir o pão, uma só comunhão, uma só ideia, vestir a camisa, ou do Flamengo, do Corinthians. Tem que ser assim. E nós não partimos o pão, partimos a igreja. E essa ruptura que acontece, a gente vê todo dia um sequencial de denominações abrindo, porque não é partir do pão, não é uma comunhão, não é um só pensamento, não é uma só ideia. Irmão, se você faz parte do corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, e se você não está nessa sintonia, não é parte do corpo. Irmão, por isso que há entre vós muitos doentes e fracos. Por quê? Porque nós estamos, às vezes, vivendo situações que a gente está vendo. Eu estou partindo, eu não estou em comunhão. Eu estou partindo, não estou em comunhão. E a gente começa a perceber, não, quem está adoecendo, o corpo. Eu não consigo entender como um dedo teu pode estar doendo se você não estou sentindo nada. Está dormente? Está doidão? Não consegue sentir o dedo que está doendo? Então, se o teu dedo dói, faz parte do teu corpo, é a mesma coisa quando um está passando uma dificuldade, um problema dentro do corpo de Cristo, e você não se compadece. E ninguém se compadece. Por quê? Porque cada um está preocupado com o seu dia a dia, com seus afazeres. E quando nós começarmos a entender que a igreja, no partir do pão, na comunhão, numa só fé, num só Senhor, a igreja sim, ela recebe prosperidade, ela recebe bênção, ela cresce, ela multiplica, e o evangelho faz aquilo que é necessário ser feito, porque o Espírito Santo vai começando a deixar fluir a água do Espírito, e nunca mais as pessoas lá fora vão ter sede, nem eu. Colocou aqui, faz de novo. Quando era novo, né, a gente, né? Caramba, como eu buscava, não busco mais. Como eu buscava no evangelho. Aí eu falei assim, não, eu continuo buscando. Não busca, irmão. Para de papo, não busca. Mas quando é novo no evangelho, você tem uma sede de Cristo, você tem uma vontade, e tudo que está ao teu redor, você vê um paraíso. É todo mundo brigando com você, você é magoado, você não sente nada, não estou sentindo nada. Porque o amor, o primeiro amor, aquilo ali te impactou de uma forma tremenda, que você só quer saber do amor de Cristo. Senhor, faz de novo na minha vida, porque é assim que você vai viver, dizendo, Hosana, Hosana nas alturas. É lá em cima que nós estaremos glorificando e exaltando o Senhor todo dia. Se eu não faço isso aqui como eu quero viver, aquele ativismo, aquela vontade, aquela paixão com o Senhor lá em cima, não, eu tenho que fazer o possível para que mortifique a minha carne, viva na presença e possa viver em comunhão com o irmão, possa pegar, daqui a pouco quando acabar isso aqui eu vou ligar, pô, tu não veio, né? Tu não veio, assistiu pelo menos? Poderia ter assistido, né? Mas não era porque ia pregar, é porque eu amo, e o cara sabe, eles sabem que eu amo. E aí, eu fico ali, lembrando, e eu fui na casa
de um amigo, né? E o filho dele sofreu um acidente de moto. Ele sofreu um acidente de moto que rasgou aqui, clavícula, tá todo lá arrebentado. O menino não é evangélico, não é nada. E aí, depois, foi no domingo. E aí, depois que saímos de lá, e numa conversa, trocando ideia, eu falei com eles assim, caramba, eu não fiz aquilo que era necessário fazer. Eu não orei pelo cara. Eu fui na casa da pessoa, o rapaz não é evangélico, e eu não orei. Gente, é só eu fazer que nem pastor. Caramba, você faz isso direto. Cada um faz isso, a gente faz isso. Entendeu? Você sai da casa de alguém que não é evangélico, você nem ora. Eu não orei. Eu falei para ele, assim, caramba, cara, não orei pelo teu filho. Mas não deixa passar não. Por quê? Segunda-feira tu vai lá fazer o curativo do teu filho de novo e eu vou orar pelo seu filho. Evangelho é isso, é você sentir compaixão do teu próximo e você tem que fazer, não adianta. Se você é prisioneiro de Cristo, que não vive mais você, faz a vontade de Deus que vai doer menos. Fazendo a vontade de Deus para o teu próximo, fica bem mais. O fardo é leve e o jugo é suave. O fardo é leve e o jugo é suave. E quando você está vivendo no teu fardo, eu vivendo no meu, nossa, é pesado. Como o dia é pesado, porque o fardo, se não fosse leve, ele não falava. Então nós não temos isso, essa identidade em nós, que é a identidade de entender e compreender o que o nosso próximo está passando. Se nós conseguirmos entender e perceber isso através do Espírito Santo, o nosso fardo fica bem mais leve, o nosso jugo fica bem mais suave. E aí você vai pegar e deixar todos os teus problemas na mão do Senhor, porque você sabe que o Senhor garante a vitória da sua vida, dos seus problemas. Então, segunda coisa é comunhão. E a outra coisa, eu estava na oficina e um rapaz, ele falou duas coisas interessantes lá para mim, eu peguei. Quando tu é crente, tu pega alguma coisa, né? Falou, opa, pera, isso aí eu pego. E aí ele falou assim, cara, eu necessito de Deus. Eu falei, necessidade e prioridade é diferente. Quem sabe qual é a diferença de necessidade e prioridade? Quem pode falar? Eu falo. O significado de necessidade, né, é qualidade do que é necessário. Por exemplo, dormir é necessário. Você tem que dormir. Isso é necessidade. Eu tenho que dormir porque senão não dá, meu corpo não vai aguentar. O que é prioridade? Prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. Irmãos, é de maneira imediata e preferencial e emergencial. Vamos correr para os braços de Cristo. Vamos viver uma vida de prioridade com o Senhor, não de necessidade. Necessidade, você dorme e acorda, eu necessito comer, mas vivamos de prioridade com o Senhor. E aí está assim, normalmente a prioridade está relacionada a algo importante que ocorre em primeiro lugar em relação às demais coisas, seja em questão de tempo ou de ordem. Priorizar Cristo é a primeira coisa na sua vida. E nós, não, eu priorizo, eu faço a minha devocional, eu faço isso, eu priorizo. Se você prioriza tudo aquilo que é uma lei cultural, mas você prioriza amar o teu próximo, você prioriza de manhã ou de tarde ir lá naquele cara, naquela pessoa que necessita, independente que alguém saiba, independente que você poste, independente de qualquer coisa, aquele está fraco, aquele está doente e eu preciso ir lá, porque o médico dos médicos quer curar aquela vida, quer curar aquela alma. Isso é prioridade. Porque as demais coisas, Ele vai acrescentar em Mateus 6, Ele vai acrescentar na sua vida. Priorizar, emergenciar aquilo que você acha que não é prioridade, então, irmãos, é só necessidade. É só necessidade. Nós não priorizamos. Priorize viver na presença do Senhor. Priorize amar a Deus de todo o teu coração e amar o próximo como a ti mesmo. Você vai ver a diferença daquilo que o Evangelho vai fazendo na sua vida. A minha vida não anda, a minha vida não vai, não caminha, daqui a pouco está em alto e baixo. Você tem priorizado o quê? Eu só tenho priorizado aquilo que é necessário, que me mandam fazer, que está ao meu alcance. Faça muito mais daquilo que o Senhor pede para você. Às vezes nós estamos fazendo a nossa obra, não estamos fazendo a obra do Senhor. Às vezes a obra é nossa.
Parece que você está fazendo para o Senhor, mas às vezes não está. Então, irmãos, os 50 passou rápido. Vou acabar. E aí, para fechar, irmão, Salmo 51. Salmo 51, Davi, ele traz tudo aquilo da sua fragilidade, da sua fraqueza. Um homem rei, entendeu e compreendeu: não, sou eu que pequei, sou eu que errei. Então bata no seu peito e diz: não, eu estou errado, eu preciso que o Senhor me ajude, eu errei, eu peço desculpa, aceita minha desculpa, peço perdão, coloque a mão no peito e aceite. É muito mais agora você ser perdoado aqui na terra do que ser condenado lá no céu. Ainda há chance para nossas vidas, do perdão, da misericórdia, da graça, do favor imerecido sobre a nossa vida. Ainda há perdão e ainda há chance para aqueles que estão lá, que você não falou, que eu não falei. Ainda há chance para cada um de nós fazermos aquilo que o Senhor falou para a gente lá, para fazer de novo. Faz de novo aquilo com o teu irmão, faz de novo aquilo que era necessário fazer, faz de novo todo dia, para que você entenda que o Senhor quer que você seja um canal. Nós fomos chamados para fazer o ID do Senhor. Faz de novo, para que essas almas entendam e compreendam que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e tem dado um bom testemunho. Que Deus possa guardar nossas vidas e nos abençoar. Amém?